Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de geografia. A gente continua no Brasil, né, para falar agora do que? Da formação territorial, formação do território do nosso país. E aí, galera, a gente precisa começar com o que, né? Com o que gera a nossa percepção e o que gera as características que o Brasil vai ter hoje, tá? E tudo isso começa nesse processo aqui. Que processo é esse? É o processo das grandes navegações, que a gente tinha principalmente Portugal e Espanha como as duas grandes potências do mundo, em que eles pegavam as suas caravelinhas e iam navegar pelo planeta. Qual era o intuito deles? De chegar a lugares diferentes, encontrar naqueles lugares mercadorias diferentes, levar essas mercadorias até a Europa para poder comercializar, beleza? Então o intuito deles era de sair daquele espaço da Europa, navegar pelos mares, chegar a pontos diferentes e fazer o processo de colonização. Aí que começa a nossa história, aí que começa a nossa relação de metrópole-colônia, de desenvolvimento do nosso país, como a gente conhece hoje, com toda a área que a gente conhece hoje, com todas as atividades que a gente conhece hoje, beleza? E muito da nossa história, e muito do que a gente vive hoje, está ligado a esse processo de relação metrópole-colônia, tá? Então as grandes navegações são um ponto de partida para a gente ter a colonização do território brasileiro, tá? E é legal ver, né, como isso acontece. Por exemplo, a gente aqui tem um tratado chamado de Tordesilhas, olha só, tá? Tratado de Tordesilhas. O que o Tratado de Tordesilhas ele vai apresentar, galera? Que toda essa área aqui que está em verde é uma área que pode ser explorada, que pode ser colonizada, que pode ser dominada por quem? Por Portugal, que é uma potência nesse momento. Toda a área em laranja vai ser a área que pode ser dominada, colonizada, explorada por quem? Pela Espanha, que é uma outra potência nesse momento. Então, ó, o Brasil que a gente conhece como um todo não está exatamente dentro do Tratado de Tordesilhas, mas um pedacinho no qual o nosso território vai começar, sim. Ele está dentro desse Tratado de Tordesilhas, beleza? Então, Portugal, ele começa a fazer o processo, né, de buscar uma colônia para vivenciar essa economia aqui colonial. A gente vai ter uma economia própria de funcionamento da colônia, que vai ter agricultura para o mercado interno? Claro que tem. As pessoas aqui precisam comer. Mas o grande foco é o quê? Uma economia de exportação. Vamos pegar tudo que tem naquele canto, seja minério, seja capacidade de produção agrícola, e vamos levar tudo para a Europa, ganhar dinheiro, comercializar, explorar aquele espaço. E a gente foi um espaço muito explorado, tá? A gente vai ter essa exploração de metais e pedras preciosas, obviamente, tá? A gente vai ter a produção dessas culturas tropicais, principalmente no início, a cana-de-açúcar. Nós vamos ter uma mão de obra que foi escravizada, seja ela de indígenas, mas principalmente uma mão de obra que veio do continente africano, de vários países, vários lugares diferentes da África, tá? E a gente vai ter um domínio formado através dos latifúndios. Opa, o que é isso? Latifúndio é aquela parada, terra grande, é isso? É. Latifúndios são aquelas terras imensas, tá? Que tem um dono e que esse dono faz dela a maneira que ele quiser e produz da maneira que ele quiser e domina da maneira que ele quiser, beleza? Então a gente vai ter uma articulação econômica muito grande entre a metrópole e a colônia para fazer essas explorações, tranquilo? Olha só, galera, só para a gente pegar aqui uma referenciazinha de como o trabalho escravo, né, ele estava envolto nessa lavoura, e principalmente o trabalho escravo africano, tá? O indígena, ele tinha baixa resistência a algumas doenças, ele lutava muito aqui dentro do território, porque era o espaço dele, contra o português, tá? Então ele tinha uma facilidade muito grande para as fugas e para tudo mais. Por que o africano foi escravizado e trazido para cá? Galera, imagina, você sai do seu continente, do seu espaço, do seu território, você é levado para um outro lugar a centenas e centenas de quilômetros, você não sabe nem onde é que você está, você não fala a mesma língua das pessoas que estão ali. E tudo isso causava uma dificuldade muito grande para que os
africanos escravizados conseguissem ali combater, né, essa escravidão. Aí você vai falar, então eles não fizeram nada? É claro que fizeram. À medida que o tempo foi passando, começaram a existir várias formas, né, de ir contra essa exploração, de ir contra essa escravização, de resistência desse povo aqui dentro do território brasileiro. E os quilombos, né, que existem vários quilombos até os dias de hoje, são grandes exemplos disso, tá bom? Mas vamos lá, vamos voltar a falar aqui do território brasileiro. Então a gente vai ter essa terra inicialmente ocupada, explorada por Portugal, que a gente vai chamar de quê? De capitanias hereditárias. E a capitania hereditária, galera, tem um senhor dono daquela terra, que era de alguma maneira elitizado, é de uma elite que chega para cá para dominar esse território, tá? E ele precisa fazer uma série de empreendimentos dentro daquela área para que exista um desenvolvimento, para que tenha dinheiro e para que ele pague também os impostos para Portugal, tá? Nesse primeiro momento, o que nós vamos ter no Brasil? A gente tem inicialmente uma exploração do pau-brasil, isso falando do século XVI, uma exploração do pau-brasil, tá? Posteriormente, a gente vai ter a cana-de-açúcar e a pecuária dominando esses espaços, tá? Existiam alguns movimentos de entrada no território? Alguns, mas eles eram muito poucos. A gente vai ver que conforme o tempo passa, esses movimentos aumentam, tá? É o que a gente tem aqui. Olha só, no século XVII, a gente já aumenta a nossa quantidade de atividades realizadas dentro da colônia. Por quê, galera? Porque a gente vai ter, além da cana-de-açúcar, além da pecuária, a gente passa a ter o quê? As drogas do sertão que estão na região norte, tá? Que são alguns tipos de plantas e de frutas e coisas. Frutas não tanto, né? Mas plantas principalmente que vão ser exploradas e exportadas, tá? E a gente tem também, né, o ouro que começa a ser explorado aqui na região do que hoje a gente vai chamar de Minas Gerais, no sudeste brasileiro, tá? Mas como que essas atividades começaram a acontecer no nosso território? Galera, a partir de uma expansão. A partir de uma expansão das atividades jesuítas, que eram feitas principalmente no litoral, né, para catequizar os indígenas, para tentar fazer uma expansão da religião dentro do território colonizado, tá? E nós temos também as grandes entradas no território que eram feitas através de bandeirantes, de pessoas que saíam ali da parte mais colonizada, iam para o interior do continente para tentar achar recursos, para tentar achar coisas que poderiam ser interessantes ali financeiramente, tá? E aí o que é interessante, galera? O que é interessante aqui para a gente entender? Que essas atividades de expansão, as bandeiras, as expedições jesuíticas, né? Elas vão também provocar uma expansão do nosso território, porque a gente passa a explorar fora das fronteiras do Tratado de Tordesilhas. Olha que maneiro, não sei se é tão maneiro não, mas olha que interessante. Quando a gente tem esse processo, olha só, a gente começa a vivenciar uma diversificação da produção dentro do território brasileiro. Então a gente começa a produzir algodão em outros lugares, a gente começa a produzir tabaco, a gente expande ainda mais a pecuária, a gente vai explorar as drogas do sertão, a gente vai ter várias culturas ali, né? No litoral acontecendo, como a cana-de-açúcar. Tudo isso está relacionado a essa expansão que a gente tem aqui. Olha só, várias atividades diferentes espalhadas pelo Brasil que meio que obrigam, né, um novo acordo entre Espanha e Portugal. Essa expansão no território obrigou um novo acordo entre Espanha e Portugal e gerou a fronteira mais ou menos que a gente tem hoje, tá? Esse acordo a gente vai chamar de Tratado de Madrid. E o Tratado de Madrid, galera, ele vai substituir o Tratado de Tordesilhas, tá? O que acontece? Portugal e Espanha fazem um acordo em que Portugal cede Colônia do Sacramento, que fica lá no Uruguai, tá? E a gente vai ter a Espanha cedendo esse território mais a oeste do Brasil, esse território que estava depois do Tratado de Tordesilhas, beleza? E aí isso configura essa expansão do território brasileiro e essa exploração também em outros lugares, tá? Esse tratado foi assinado em 1750, expandindo o Brasil aqui, ó, no século XVIII, beleza? E mais próximo do que a gente tem hoje é o Brasil do século XIX.
Galera, o Brasil do século XIX, ele vai ser bem interessante, né? Porque toda a dinâmica que acontece dentro dele é através de uma lógica de arquipélagos econômicos. O que é isso? São áreas isoladas que vão fazer produções diretamente para exportação. A produção não atinge o mercado interno. Então a gente vai ter aqui no norte, ó, a borracha e as drogas do sertão. A gente vai ter no Nordeste a pecuária, a cana-de-açúcar bem concentradas. No Sudeste, a gente vai ter um pouco do fumo, né? Um pouco do café. A gente vai ter também o ouro, o diamante sendo explorado. Então a gente teve uma diversificação de produtos dentro do território brasileiro, mas eles funcionam como arquipélagos, isolados e exportando diretamente para fora do território brasileiro. Toda essa constituição econômica, galera, até o século XIX, é que ajuda o Brasil a se formar. É essa estruturação ao longo do tempo que faz o território brasileiro evoluir, tá? A gente vai ter lá o Tratado de Tordesilhas, onde a gente tem o Brasil com as capitanias hereditárias, depois a gente passa a ter o Tratado de Madrid, e a gente passa a ter as expansões que o território brasileiro foi sofrendo, de compra ou de negociação de algumas terras, como o caso do Acre, tá? De criação de outros espaços. Então aqui, ó, vocês conseguem ver bem a evolução do território brasileiro à medida que os anos vão passando, à medida que as décadas vão passando, e a transformação, ela é até chegar nos dias de hoje, na configuração que nós encontramos hoje do território brasileiro, beleza? Essa aqui já é muito parecida, mas essa é a configuração de hoje do Brasil, tá bom? Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Qualquer coisa, fala comigo depois nas aulas presenciais ou manda mensagem no Teams, tá bom? A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Até mais. Beijo.